Olá, pessoal! Oi, torcida querida! Estamos lançando hoje o primeiro episódio do podcast Mães de Boleiros. Uma ideia que surgiu da experiência e do coração de ser uma mãe de jogador de futebol. Eu sou Cida Lima, jornalista e mãe de boleiro, com muito orgulho. O podcast Mães de Boleiros será um espaço para as mães de jogadores e jogadoras de futebol. Contar suas histórias, experiências, vitórias e derrota neste mundo da bola. Neste primeiro episódio, vou bater um papo descontraído com meu filho e jogador de futebol do Palmeiras, Pedro Lima. Vocês vão se divertir com as histórias de mãe e filho. Conhecer um pouco de como é a vida de uma mãe de jogador. Recebo hoje o Pedro Lima, jogador do Palmeiras e meu filho. O episódio de hoje é bem diferente e até inusitado, Pedro, que eu sou mãe de boleiro, mas é meu filho aqui, o boleiro, que vai conduzir o jogo aqui da entrevista. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Cida, minha mãe. É uma honra aí estar participando desse programa aí que com certeza vai ser muito bacana aí, vai com certeza fazer um sucesso muito grande e mandar um beijo aí para todo mundo que está assistindo. Valeu, filho. Filho, eu vou começar com uma pergunta bem difícil até para você. Eu confesso que eu estou até com medo um pouco da sua resposta. Ixi. Sua mãe entende de futebol? Essa é uma pergunta que já foi muito mais difícil, mas hoje eu tenho certeza que entende. De tanto assistir, seja pela TV, de tanto ver no estádio, com certeza hoje ela é uma especialista desse esporte, mas eu falo com certeza da parte de estar dentro, assim, de família, com certeza ela é uma pessoa que conhece de tudo desse assunto, é uma pessoa que está sempre me acompanhando e que hoje eu posso falar que ela é uma especialista e sem ela eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Nossa! Saí bem nessa, hein? Filho, vamos contar para todo mundo aí sobre a sua infância, como é que foi, né? De como surgiu essa ideia de ser jogador e esse sonho. Como é que foi? Conta um pouquinho disso. Jogar futebol para mim sempre foi meu maior lazer, minha maior diversão desde pequeno. Qualquer objeto ali, seja redondo, nós transformava numa bola, saía, corria atrás da bola. Então, sempre me diverti, sempre amei muito e hoje, graças a Deus, consegui tornar isso como minha profissão. É algo que eu me orgulho bastante e com certeza esse mundo do futebol ainda vai me trazer muitas coisas boas. Filho, você nasceu em Brasília, você e seu irmão e tal. Mas vamos contar um pouco, nós dois juntos, assim, eu como sua mãe e tudo que a gente viveu nesse primeiro momento lá em Brasília. Você se lembra bem, assim, dos momentos da escolinha, dos jogos em casa? Como é que era? Conta isso, que é bem divertido, inclusive. Eu nasci em Brasília, morei lá até meus 10 anos de idade, né, 9, 10 anos de idade. E a época de escola a gente sempre lembra, né? Acho que o que eu mais gostava de fazer na escola era jogar futebol, seja na entrada, no intervalo, na saída. Então é uma fase quando a gente é pequenininho que é muito, muito divertido. Lá na escola, ou seja, na escolinha de futebol também, me diverti bastante. Filho, o que a gente tem que contar aqui, que o pessoal está curioso também, é assim, como tudo começou, aí a gente não pode deixar de contar, falar do seu pai, que descobriu o quê? Conta a descoberta do seu pai, quando era pequenininho. Eu não lembro com quantos anos, acho que eu tinha uns 2 anos de idade, mas a primeira vez que ele jogou uma bola para mim, eu chutei de esquerda, aí ele já viu que eu era canhoto, já achou super legal, e desde então, com ele, com meu irmão também, que nasceu, eu tinha 3 anos, a gente em casa sempre jogava bola, seja bola de meia, umas bolinhas lá meio improvisada, às vezes quebravam os móveis também, que você ficava um pouco brava. Nossa, mas era uma festa a minha sala. Gente, eu tinha uma sala, assim, lá em Brasília, que a gente tinha um aparador, né, numa parede, assim, e aí o que a gente fez? Desse aparador, a gente tirou todos os objetos que tinha, lembra da minha decoração? Tiramos tudo, o que eles fizeram?
Virou um gol. Virou um gol. Quem era o goleiro? O Caio e o meu pai cruzavam, eu ficava chutando de primeira, cabeceando lá. Aí era uma festa lá na sala, porque chegava, meu pai sentava no sofá, eu chegava com uma bolinha de meia, chegava com um tipo lá de bolinha que tinha pequenininha. Pai, cruza, vamos fazer gol, chama o Caio pra vir no gol. O Caio era o goleiro, então a gente se divertia bastante. Bom, vocês estão vendo como que é mãe de jogador, né? E aí, só para lembrar aqui nas Mães de Boleiro, esse programa vai ser um espaço para eu convidar as mães de jogadores e jogadoras de futebol. Vocês vão ter um espaço aqui, mães, para falar dessa experiência. O que é ser uma mãe de jogador? Tudo que vocês passam, né? Ou que vocês estão passando. Então, para vocês contarem toda a história aqui. E esse programa vai estar justamente aberto para vocês, que são as estrelas do time, inclusive, porque, graças às mães, a gente tem muitos jogadores e jogadoras talentosas aí, porque muitas mães se dedicaram a esses filhos também, renunciaram a muitas coisas para eles seguirem essa carreira. Bom, mas hoje eu estou falando aqui com o jogador de futebol, que é o Pedro Lima, que é o meu filho, com muito orgulho. Eu sou uma mãe de jogador, com muito orgulho. E a gente está contando, nesse primeiro episódio, tudo. Como que é ser mãe de jogador, como que é essa relação mãe e filho nesse mundo do futebol. Filho, vamos continuar aqui com a infância, né, de vocês, assim. Lá em Brasília também, depois que o seu pai descobriu, né? Chuta para o esquerdo, vocês brincavam muito na sala, era aquela bagunça. Gente, sorte que a gente morava no primeiro andar, tá? Isso é fundamental quando você mora num apartamento, porque a gente sabe, hein? Tem o vizinho de cima, o de baixo, principalmente o de baixo, né? Com dois moleques correndo, jogando bola na sala. Sabe o que significa isso, né? Imaginem só como foi bom ter morado no primeiro andar. Filho, depois de descoberto aí que você chuta com a esquerda, tal, qual foi o rumo, assim? Principalmente o papai que ajudou, né, que conduziu bem isso. Você começou a ir para as escolinhas. Conta um pouquinho, você lembra disso? Lembro, desde pequeno, meu pai sempre me levava para os treinos, para os jogos das escolinhas que eu joguei, seja em Brasília, seja aqui em São José, depois quando a gente veio para cá. E sempre foi uma alegria, sempre foi o melhor momento para mim, porque eu lembro quando eu era menor, eu estudava de tarde, aí de manhã era até um pouco difícil para acordar, né, quando você não está acostumado, mas meu pai sempre me acordava, a gente ia para o treino, e foi o começo de tudo ali. Tá, eu queria falar de outra coisa engraçada também de Brasília, porque, assim, quem tem um filho que joga bola, ele só pensa nisso, né? É jogar bola o tempo inteiro. A gente pode ir para uma festinha com mágico, palhaço e tudo, que ele está pensando em jogar bola e está procurando uma bola para jogar. Então, a gente ia a muitos aniversários e chegava lá, o que acontecia? Pedro Lima começava a jogar bola. Se não tinha uma bola, ele improvisava. E aí, eu me lembro muito bem de uma festinha que ele jogou lá com os meninos e tal. Sempre tinha assim uma espécie de uma quadrinha, né, filho, para jogar bola e tal. E ele driblou um dos meninos lá. O menino ficou uma fera. Gente, o menino deu uma mordida no braço dele. Você lembra disso, filho? Lembro um pouco. Nessas festinhas, seja qualquer ocasião que tinha, assim, eu só queria jogar bola e ficava suado, todo mundo lá pra festa de banho tomado. E eu junto, sempre tinha os meninos também que gostavam de jogar bola e a gente saía, corria, suava. Aí era a nossa diversão. Podia ter qualquer brinquedo que fosse, qualquer atividade, mas o que sempre rolava era o futebol. Também, filho, lá onde você estudou em Brasília, no Santo Antônio, a gente tinha uns torneios. Você lembra dos torneios de futebol que tinha na escola, disputava com outras escolas também? Você lembra disso? Lembro. Quando você é menor é muito gostoso essas competiçõezinhas, seja entre lá dentro da escola, ou seja contra outros colégios também, era muito divertido. E eu sempre estudei em escolas que tinham futebol, futsal, né? Geralmente era futebol de salão muito forte, a gente sempre jogou competições lá em Brasília, aqui em São José dos Campos também, que eu estudei lá no Instituto São José, a gente sempre participava de torneios e era uma parte muito gostosa da escola. Então, e aí, para a gente falar de São José, né, falar aqui da onde é o estúdio, né, o estúdio do podcast aqui, Mães de Boleiro, é aqui em São José.
Então, para começar com essa história, eu quero até voltar um pouquinho e lembrar de um episódio muito importante na vida da gente, que foi no momento que a gente decidiu sair de Brasília, que foi um momento difícil para uma criança de 9, 10 anos ter que deixar os amiguinhos, tudo, a escola, as brincadeiras. E eu me lembro que foi assim um momento difícil. Aí eu queria até que você contasse essa mudança quando a família, decidiu vir para São José dos Campos. Quando vocês decidiram, foi bem difícil para mim. Eu tinha, né, uns 10 anos de idade, já tinha feito bastante amigos e tal. E foi difícil para mim, mas eu lembro que você conversou bastante, você falou das coisas boas que poderiam acontecer, e com certeza foi muito bom me mudar para cá também. Agora eu tenho ótimos amigos também que eu com certeza vou levar para a vida inteira, mas para uma criança de 10 anos de idade sempre é muito difícil essa fase da mudança, mas com certeza foi algo muito bom. E eu queria contar um pouco esse episódio na vida, porque assim influenciou a família inteira. Foi um momento muito emocionante para a gente, assim, e difícil também, né? Trazer o Pedro, o Caio para São Paulo, né? Aqui para São José dos Campos, porque quando ele era criança, e a gente falou que a gente vinha embora. E, como toda criança, ficou triste, chorou muito, gente. Ele chorou porque não queria vir. Mas como eu vou sair daqui, da minha cidade, dos meus amigos? Foi um momento tão difícil e ele chorou e eu não sabia mais o que fazer para ele parar de chorar. E aí eu conversei com ele, né, uma criança de 9 anos, eu falei sério. Eu falei, filho, você tem certeza que você quer jogar bola? É isso que você quer? Aí ele ficou pensando, olhou para mim e falou, parou de chorar. Sim, eu tenho certeza. Eu falei, pois é. Então, a gente não dá para jogar futebol em Brasília. Para a gente jogar bola, vai ter que ser o quê? São Paulo, Rio, no Sul, em Minas. Mas Brasília, como todo mundo sabe, tem poucos times, né? Assim, possibilidades para jogar, né? Para se tornar jogador. Então, eu conversei muito com ele. E aí ele me respondeu, né? Parou de chorar e até falou, eu vou onde a bola me levar. Isso ele falou aos 9 anos. Então, a partir desse momento, já veio na cabeça dele, né, filho? Você já decidiu que ia prosseguir. Sim, sim. Foi um momento difícil, mas eu lembro que você ficou bem emocionada, né, com essa frase, porque só tinha 9 anos. Foi algo forte, né, de se falar. E eu não posso falar que eu tinha certeza, mas a vontade que eu tinha de seguir, né, esse rumo de jogando futebol, era uma vontade muito forte que eu tinha e eu sempre acreditei bastante em mim. Até hoje passei por várias fases, várias etapas da minha vida, da minha carreira também, mas é algo que eu faço com amor, e quando a gente faz algo com amor, não tem como dar ruim. Então foi um momento bem difícil, mas que colhi bastante frutos. E não foi só você que não gostou, seu irmão também, né? Ficou bravo comigo, não queria vir também, né? Mas criança é assim mesmo, né? Ainda mais quem tem irmãos e tudo. Mas aí, gente, quando a gente mudou para São José dos Campos, a mudança foi bem grande, né? De cidade e tudo, até porque Brasília é uma cidade bem diferente, né? Para quem conhece a arquitetura de Brasília. Então, a gente teve que reaprender tudo aqui em São José. Mas os meninos se adaptaram muito bem, né, quando nós chegamos aqui. E aí, como mãe de boleiro, não sei, todas as mães, o que a gente faz quando vai procurar uma escola? A gente vê se tem torneio, se tem bola, se tem campinho na escola, se tem uma quadra. Então, quando a gente chegou aqui, a gente saiu procurando escolas e tudo em São José e acabou indo para o Santo Antônio. Desculpa, Santo Antônio é em Brasília, tá, gente? Mas aqui é o Instituto São José. E chegou aqui e aí eles gostaram muito lá do Instituto. Ele e o Caio, o irmão. E aí, por quê? Por que vocês gostavam tanto do Instituto? O primeiro que foi uma escola que eu sempre gostei, achei muito bonito. Tem várias quadras, né? Eu acho que esse daí foi o ponto principal.
Então, no intervalo, na saída, sempre rolava o futebol lá. E a gente sempre disputou bastante torneios, aqui em São José, aqui no Vale do Paraíba também, entre escolas. E sempre foi uma escola que a gente sempre competiu bastante, sempre conseguimos ganhar os torneios também. Então foi uma ótima escolha que vocês fizeram matriculando a gente lá. Então, e no Instituto de São José, aqui, que é salesiano aqui, eles participavam de um torneio que era a Copa Jovem Pan, que, por sinal, filho, você jogou bastante nessa Copa, né? Conta um pouquinho, que é de futsal, assim também, isso ajudou bastante na sua carreira. É um torneio muito bacana, é um torneio que é bem divulgado aqui entre as escolas, também passava na rádio, então era legal que eu joguei entre os 12 e 14 anos esse torneio, e às vezes estava no carro e passava na escola, às vezes até eu falando, era um negócio bem bacana, e a gente fomos campeões desse torneio aí 2 vezes, e é um torneio muito bacana, jogava contra várias escolas aqui em São José, a gente conhecia bastante as pessoas também, então é um torneio muito bacana, o pessoal da escola também, do colégio, ia lá, torcia pra gente, né? Também era uma atmosfera muito legal, muito bacana, né? Quando você tem 13, 14 anos de idade, isso é um negócio bem motivador, então foi um torneio muito bacana que eu joguei e dá saudade essa época. E o futsal te ajudou muito no campo? Ajuda. No futsal você tem alguns fundamentos que são próprios assim do futsal que conseguem te ajudar bastante, seja na velocidade de raciocínio, o espaço é menor também. Então, acho que futebol de salão é algo que ajuda bastante para o campo. Então, e aqui em São José, ele não ficou jogando só lá na escola, né, o futsal. A gente, assim, como pais, a gente começou a procurar também uma escolinha aqui na região, para ele continuar e treinando ele. E o irmão também jogava, né, futsal e também futebol. E aí, conta um pouquinho essa fase de escolinha aqui em São José. Essa fase é muito legal também. Eu e meu irmão, a gente jogou ali na Escolinha do Moreira, que é uma escolinha bem conhecida aqui. Disputamos bastante torneios também, seja municipal, seja no estado de São Paulo também. E graças a eles eu consegui chegar no Palmeiras, né, com 13 anos. Então, foi uma fase bem bacana que eu tenho muita gratidão. Olha, e eu tenho episódios bem engraçados nessa fase dessa escolinha aqui de São José, porque a gente ia para torneios, lembra dos torneios? Sim. E lá, eu, como mãe de boleiro, conheci muitas mães lá, durante esses torneios, sabe, gente? E mãe, você sabe, mãe, algumas não conseguem se conter. Então, eu vi de tudo, assim, de mães, assim. Vi cenas também de brigas de mães durante o jogo, brigando por causa de filho. Sim, isso acontece mesmo. As mães brigam por causa do filho. Vi mães assim que gritavam muito, vi assim mães palpiteiras, né, que gritava com o juiz, que queria dar palpite no time, e vi mães também ansiosas, mães rezadeiras. Vi todos os tipos de mães. Isso também me inspirou para criar esse podcast. Porque nós somos todas várias numa só. Não é isso? Mãe de boleiro é isso. A gente fica, cada jogo a gente está de um jeito. A gente está nervosa, está ansiosa, está feliz, está rezando. Que nós somos assim. E com essa experiência da escolinha, né, e mais para frente, a gente vai conhecendo as mães e também vai se conhecendo. Filho, pensando assim, que tipo de mãe sou eu? Eu acho que todas essas que você falou, você já foi um pouco, mas acho que a principal é rezadeira. Você está sempre rezando, sempre, ai meu Deus do céu, fazendo oração ali, torcendo para que ninguém se machuque, obviamente, torcendo para ganhar o jogo também. E você, às vezes, também é um pouco de gritar, assim, da emoção do momento. Hoje, meu irmão joga tênis, a gente sabe, quem conhece, é um esporte que é mais do silêncio, assim, né, da concentração. E quando eu vou assistir ele com você, em vez de gritar, você começa a se mexer, me aperta, me abraça, puxa. Então, acho que essas duas características são as principais suas. E tem uma coisa, gente, que eu fui aprendendo no futebol, né, que é assim, parece um pouco de mantra, mas não é, mas que eu falava e que os meninos riam bastante, que era, para frente.
frente, para frente. Não é isso, filho? Como que é isso? Você gritava esse negócio de pra frente, e você tá certo, afinal, se não for pra frente, não vai fazer gol, né? E pra você ganhar o jogo, você precisa fazer gol. Então você sempre foi uma especialista, né? Você está sempre um tempo à frente. Ai, que beleza. Nada como ser elogiada aqui também. No programa de hoje, eu estou conversando com o Pedro Lima, que é jogador do Palmeiras e que também é meu filho, porque eu também sou uma mãe de boleiro, com muito orgulho. E a gente está contando aqui dos momentos da infância, dessa relação mãe e filho no futebol, né? E tudo que a gente fez junto até esse momento. Filho, vamos passar agora para a questão do Palmeiras. Como é que foi chegar no Palmeiras? Foi muito legal, foi uma realização de um sonho. Eu cheguei no Palmeiras em 2016, no Sub-13, e quando você chega num clube é uma vida totalmente diferente, né? A cobrança, o nível que você joga também, os atletas, os companheiros, e tudo você requer um tempo para adaptar. Eu lembro que no começo foi difícil, o ritmo era totalmente diferente, a exigência, mas com o tempo eu consegui me adaptar e hoje eu acho que meu 8º ano aqui dentro, né? Estou terminando meu ciclo na base do Sub-20 esse ano e com certeza devo muito ao Palmeiras, um lugar onde eu aprendi muito, evoluí, tanto falando de futebol, mas como pessoa também, afinal, minha adolescência inteira passei lá, né, disputando torneios, vivenciando ótimas experiências, viagens, então é um lugar muito especial para mim. Pois é, gente, e essa experiência dele entrar no Palmeiras marcou muito a nossa família e a nossa vida, né? Porque mãe de boleiro sofre muito. Vamos ser realistas, porque mãe de boleiro acompanha peneiras, acompanha torneios. Isso tudo é muito difícil, mas a gente sempre está ali, está firme, está acompanhando, está rezando, né, e vendo os torneios. E aí, nesse período que ele entrou lá no Sub-13, né, do Palmeiras também, foi um momento difícil de adaptação dele e da gente, e da rotina da gente, porque a gente mora em São José dos Campos e ele treinava em São Paulo. Então, todo dia era um percurso, uma estrada. Então, ele estudava de manhã aqui em São José, não é isso, filho? E aí, a gente pegava ele na escola correndo, almoçava, engolia a comida. E aí, o que acontecia? Já ia para São Paulo. Isso todo dia e durante anos foi feito isso, né? Então, eu também, como mãe de boleiro, muitas mães, eu assumi a profissão de Ubermãe. Eu acho que todo mundo já sabe o que é Ubermãe, né? Leva o filho para o treino, leva para o jogo, leva para cá, leva para cá. A gente fica uma boa fase fazendo isso. E aí, nesse percurso, a gente tinha outros jogadores de São José, porque eu e outras mães, a gente dividia o espaço no carro, até para ficar barato, porque mãe de boleiro também é caro. Todo mundo sabe o que a gente gasta, né? Com tudo. Então, você lembra da bagunça no carro? Lembro, era algo muito engraçado, porque a gente ia apertadinho no carro, e a volta, todo mundo cansado depois de treinar também, mas sempre... E perfumados. Nossa, mas foi sempre com muito bom humor, a gente colocava as músicas, dava risada, contava as coisas, é uma fase muito divertida e admirável o esforço tanto seu quanto das outras mães também de ir, voltar, vocês se revezavam, e é uma fase importante aí que de lembrar assim me deixa muito feliz. E toda essa fase também do Palmeiras, dos torneios, dos jogos, né? Nessa fase toda, você passou por muitas coisas, né, filho? E nós também, né? E uma das preocupações como mãe de boleira é do filho, do jogador se machucar. Gente, eu fico apavorada. Quando você está ali na televisão ou ao vivo, na torcida, você vê que o seu filho caiu no meio do jogo, ainda por cima chama um médico, mata qualquer mãe do coração. Meu Deus do céu. E aí, o que dá vontade de fazer? Dá vontade de pular o alambrado e ir lá correndo para ver o que acontecer. E não pode. Não pode. Os meus 2 meninos falam, calma, mãe, calma, calma. É meio difícil. E já aconteceu do Pedro também. Machucou, né?
aqui o olho, foi isso, né, filho? Teve o jogo que abriu o supercílio lá em Amparo, né? Não foi esse dia aí? Foi em Amparo, né? Foi. Nossa, aí começou a sair um monte de sangue dele, assim, a gente ficou em pânico. Você imagina o rosto do filho cheio de sangue? Você já pensa, a pior coisa que pode ter acontecido. E aí, mas graças a Deus não foi nada grave e tudo, né? E um episódio também, né, Pedro, de todo esse ao longo da sua carreira, foi a questão do dedo também, né? Que você quebrou o dedo e tudo. Eu acho que foi só isso, né, filho? Assim. Sim, né, graças a Deus eu nunca tive uma lesão que me tirou, me afastou dos gramados por muito tempo. Isso é ótimo, a gente sabe quanto o atleta sofre, né, quando ocorre essas lesões, às vezes de prazos maiores, né, para voltar. Então, é sempre muito bom e sabe como é difícil também quando ocorre essas lesões. Já tive companheiros que tiveram lesões difíceis e eu consigo imaginar o sofrimento que as mães passam, né, quando de assistir assim caindo, ou seja, com as lesões também, que o apoio das mães, né, quando a gente se machuca, né, o apoio das mães, dos pais também é algo muito importante, que é um momento muito difícil. E eu imagino, e pode ficar um pouquinho mais tranquila, que às vezes a gente até faz um draminha lá no jogo. Ah, viu Dá só? uma Viu só exagerada. como é que é? Não pode entrar muito dessa, viu? Olha, uma das coisas também, como mãe de boleiro aqui, foi a questão, quando ele entrou no Palmeiras, assim, quando você entra num time que é muito organizado, que é um time grande, uma das preocupações é a alimentação. Então, eu acho que eu era um pouquinho neurótica com a questão da alimentação também, né, filho? Porque era assim, você tem que comer corretamente, tudo, porque isso influencia na performance do jogador. Então, eu era um tipo assim, a gente chegou a frequentar nutricionista, mas eu era um tipo nutricionista, porque mãe de boleiro é tudo, não é? Mãe de boleiro é médica, a gente quer dar uma de médica para resolver as coisas. A gente é técnica, a gente dá palpite também, nem sempre certo, mas dá palpite no jogo também. A gente é psicólogo, porque quando o filho chega, quando ele ganha ou ele perde um jogo, quem está lá para receber? É a família. Se ganhou, ótimo, a gente comemora e tal. E se perde o jogo? E se erra um pênalti? Meu Deus, vai bater um pênalti, quase morri do coração aquele dia que você foi bater um pênalti, que eu estava assistindo a televisão. Lembra? Que eu estava assistindo o jogo em casa, de repente o Caio falou para mim, nossa, mãe, ele é o primeiro a bater. Que jogo foi aquele, filho? Foi nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 contra o Atlético Paranaense. Esse jogo a gente ganhou a ida aqui em São Paulo 3-2 e lá perdemos de 4-3. Foi um jogo maluco, foi para os pênaltis. A gente abriu 3-1 no tempo normal, depois tomou uma virada e foi para os pênaltis. Acho que quase voltou em mim, que bateram 8 ou 9, né? Foi para as alternadas. E eu lembro que se tivesse mais uns 2 pênaltis, eu ia ter que bater de novo também. Ia ser pior para você ainda. Eu ficava tremendo, tremendo. E aí o pai e o irmão ficavam gritando comigo, porque eu grito na hora do jogo, né? E o Caio, calma, calma, mãe, calma, espera um pouquinho, fica um pouco mais calmo, você está deixando todo mundo nervoso. E a gente fica mesmo na hora do jogo, dos pênaltis também. E mãe de boleiro também passa susto. Meu filho, eu já passei cada susto. Por exemplo, aquele jogo da Votorantim, que vocês ganharam o jogo e, no final, foram escoltados pela polícia. O que foi aquilo? Sim, foi esse torneio Votorantim, um torneio muito legal lá, sub-15. Eu lembro que a gente ganhou nos pênaltis do Corinthians, né, nas quartas de final, e estavam as duas torcidas lá organizadas, 2 times, aí teve briga lá fora, a gente foi escoltado e tinha spray de pimenta, a gente quase passou mal lá dentro da van lá, aquele torneio lá, torneio muito bacana, que a gente foi campeão depois também, muito, muito legal, fora esses acontecimentos, né, de briga, que não são nada legais, mas que dá um sustinho também na família, né? Principalmente quando o filho vai começar a discutir com outro jogador. Mãe de boleiro fica, por que você está fazendo isso? Você vai ser expulso. Meu Deus do céu, para que fazer isso? Aí o filho vai, começa a brigar com o outro, aí o juiz aparece com o cartão. Meu Deus, eu tenho medo de cartão vermelho, gente, eu tenho pavor de cartão vermelho. Porque eu tenho medo da expulsão. Eu não sei as mães, mas tudo aparece, quando o juiz aparece perto, calma, eu fico lá na televisão, fico,
Calma, filho, devagar, calma. E você tá numa boa lá. Dentro do jogo com sangue quente, às vezes a gente se exalta, mas às vezes a maioria das vezes a gente se controla também, mas a gente sabe que é essa questão de briga, assim, os juízes são bem rigorosos e imagina também o medo que você possa estar tendo, assim, um sustinho, assim, que ser expulso nunca é legal mesmo. Nunca é legal mesmo. Agora, falando de SUS, são tantas histórias, né? Uma outra história também, assim, foi a da copinha. Essa é inesquecível. Gente, a copinha parecia uma cena de filme, porque teve invasão no campo, né, contra o Palmeiras na copinha, com gente entrando com faca. Então, o futebol tem tantas emoções, né? A gente toma cada susto como mãe de boleiro. Quer dizer, olha o risco, a torcida, a violência que tem no futebol. E isso é uma preocupação muito grande. Como é que você encara isso, filho? Esses episódios, assim, não são nada legais, né? São acontecimentos que tem que ser evitados sempre. Afinal, é a nossa profissão, né? Então, a gente vê esses acontecimentos, a gente se sente que não está seguro o suficiente, né? Então, é algo que tem que melhorar, né? A gente está lá trabalhando, então são situações que realmente dá medo e são algo terrível. Eu estava falando um pouquinho desse negócio de mãe de boleiro, né? Que a gente é tudo, é psicólogo, é nutricionista, é médico e tal. E de nutricionista, a gente dá palpite de tudo, né? E aí, Pedro, foi uma coisa que você foi se dedicando, né? Você e seu irmão na questão da alimentação, porque influencia muito na performance, né? Sim, principalmente nessa fase aí, quando eu tinha 13 anos, entrando no Palmeiras, a nossa rotina muda, né? Como posso dizer? A gente é muito mais exigido, né? A exigência, então, às vezes você treinava 2, 3 vezes por semana, do nada você começa a treinar todo dia, e é torneio, final de semana, então, acho que a alimentação é uma das partes mais importantes que quando você é atleta, o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. Então, sempre muito grato, né, pelos puxões de orelha que você dava, tá sempre cobrando, questão de alimentar bem, suplementação, né, porque afinal você que estava no dia a dia comigo e é algo muito importante aí, primordial para um atleta. Então, pois é, esse negócio da alimentação, vocês como mães de boleiros, vocês sabem que a gente fica preocupada. Eu acho até que a gente fica um pouco chata, porque o atleta vai comer, o que a mãe de boleiro faz? Olha no prato dele primeiro. Eu olhava o prato dele assim, o que tem ali naquele prato aí, tal, ver a quantidade que ele estava comendo, que ele estava mastigando e tal. Porque quando criança, né, Pedro, quando vocês eram pequenos, você e o Caio, era diferente, né? A disputa era para comer, né? Sim, sim. Quando a gente morava junto, né, na época, eu lembro da história dos franguinhos, né? Que você fazia às vezes franguinho assado e a gente queria competir. Eu olhava no prato dele ver quantos ossinhos que ele já tinha comido, porque ele não podia comer mais que eu, não. Então a gente competia aí para ver quem comia mais franguinho. Era uma situação engraçada. Mas atualmente isso tudo mudou, né? O Caio também, que é meu outro filho, também que é atleta, né? Jogador de tênis, tal, também tem uma preocupação muito séria com essa questão da alimentação. Pedro, a gente está aqui falando de tudo, desse processo e tudo. Eu queria que você falasse qual que foi o momento mais importante da sua carreira até agora, no sub-20. É difícil, né? Falar, são muitos momentos importantes. Eu acho que todos eles levaram a estar até aqui. Então, acho que com certeza a realização do sonho foi esse ano, né? Ter estreado como profissional lá na Bolívia, num jogo de Libertadores. Para mim foi algo muito importante, que eu tenho muito orgulho, né? Se tornar um jogador de futebol profissional é um dos maiores sonhos, né? Para muitos meninos e com certeza todas essas histórias, todas essas cobranças que a gente está aqui contando levaram, né, até esse momento. Então, todas as fases que passam, seja você que tenha 10 anos hoje, 15, todas as dúvidas que você tem, tudo isso daí faz parte e com certeza depois vai colher os frutos. Então, aproveita aí essa vida do futebol aí, que ela é muito boa.
Eu queria contar uma coisa aqui também, né, sobre todo esse percurso, que é assim, como disse o Pedro, eu sou uma rezadeira mesmo, eu rezo na hora do jogo. Como é que é esse ritual, né, Pedro? A gente manda mensagens para ele também, né, dando boa sorte, tudo. E como é que é esse ritual da família na hora dos jogos? Todo pré-jogo você sempre manda mensagem lá no grupo, manda mensagem sempre falando para eu me divertir, para ir tranquilo, leve. Então é algo que todo jogo vocês mandam, sempre me tranquilizam e dá sorte. Afinal, estamos sempre conquistando os títulos aí. E eu não poderia deixar de mostrar. Eu queria até mostrar que nós somos assim uma família bem religiosa. Eu queria até que você mostrasse, filho, Ah, tatuagem, Nossa Senhora. a tatuagem de Nossa Senhora, porque a gente mora aqui em São José dos Campos, que é pertinho de Aparecida. Então, quando dá tempo, né, e todo ano a gente vai lá agradecer todo esse percurso, esse caminho, né, a saúde aqui da nossa família e tudo, né? Eu queria, quase terminando o programa, eu só queria fazer uma última pergunta. Como é que você acha que a sua mãe influenciou na sua carreira? Com certeza influenciou muito positivamente. Todas essas histórias que a gente conta, todas as preocupações. Porque na carreira sempre tem os momentos difíceis também, que às vezes a gente acaba desanimando, às vezes no time acaba não tendo um papel tão importante, às vezes fica no banco, às vezes não é relacionado. E o apoio de vocês, seja você, seja do papai, sempre foi muito importante para eu seguir. Afinal, essa vida aí nem tudo são flores, então ter vocês por perto me apoiando, sempre sendo esse suporte para mim foi muito importante e eu só tenho que agradecer. E mães de boleiro, é muito difícil também ter ser mãe de boleiro, porque às vezes o filho está bem, está jogando, está sendo convocado, às vezes não é, às vezes fica no banco, não é? E a gente vai passando por tudo e vai superando junto todos os momentos. E as glórias também, né? Como foi a questão da seleção brasileira também, a sua convocação em todo esse período. Sim, fui convocado para a seleção brasileira, muito feliz, é algo que gratifica, né? Que é fruto de todo o trabalho, principalmente do nosso trabalho aí de todos esses anos. Pedro, quero agradecer muito aqui a sua presença. Estou muito feliz. E você é uma pessoa muito especial, né? Você, a nossa família, todo mundo junto, né? Que está dando início a esse primeiro episódio. Inauguração do Mães de Boleiros. Muito feliz poder participar desse primeiro episódio. Espero que vocês gostem bastante e que vão vir muito mais episódios, muitas histórias interessantes, né, de muitas mães aí pelo Brasil, e eu fico muito feliz de poder estar estreando. A gente está chegando ao final aqui do episódio Mães de Boleiro. Gostaria de agradecer muito a participação sua, a participação também das pessoas que estão nos ouvindo aqui no programa, que é uma honra. Isso aqui é um espaço para nós, mães de boleiros, porque a gente tem uma participação muito importante na carreira dos nossos filhos, e eu quero dedicar todo esse espaço a vocês, as mães, as pessoas que ajudaram na carreira. Às vezes o jogador não foi a mãe, mas foi a avó, foi a tia, foi uma pessoa próxima, que foi como mãe para ele e que ajudou na carreira dele. Então, eu convido vocês, né, a participarem, a contarem as suas experiências, as suas histórias, muitas vezes não muito alegres, outras muito, e todos esses desafios do que é ser uma mãe de boleiro. Então, terminamos por aqui. No próximo episódio, a gente vai convidar mães incríveis, né, para vir aqui contar suas histórias de vários times do Brasil, até de fora também. Tem mães que os jogadores estão jogando fora do Brasil. Então, a gente está convidando todo mundo para participar. Tá bom? Um grande abraço para vocês, torcida querida. E até o próximo programa. Beijos!